Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elaine, eu sou do time do Núcleo de Empregabilidade e hoje estamos aqui com mais um NEPcast. Hoje estamos com uma convidada bem especial, de um parceiraço nosso que é a NZN, e a gente vai falar de um tema que é muito discutido no mercado de trabalho hoje, que é a representatividade feminina no mercado de trabalho. Então, nós estamos aqui com a Rafiana. Rafiana, muito Olá. obrigada. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, gente. A Kathleen também é do time do Núcleo de Empregabilidade e nós três vamos bater esse papo hoje. Só apresentando um pouquinho, a Rafiana é psicóloga e hoje ela atua como gerente de pessoas e cultura na NZN. E a Rafiana, né, ela me contou que ela entrou na NZN com algo assim, com um desafio bem grande, que era realmente aumentar essa representatividade feminina no quadro de funcionários. Então, gostaria, né, Rafiana, que você contasse um pouquinho desse processo, desse desafio, como que era a NZN antes de você entrar, como é que ela está hoje, e vamos conversando um pouquinho sobre esse tema. Vamos lá. Então, acho que eu preciso voltar e falar um pouco de quando eu entrei na NZN, né, que foi em 2018, mais precisamente em setembro. E naquela ocasião, a gente tinha 17% de mulheres no nosso quadro, né? Nós tínhamos um público muito voltado para a área de tecnologia, né? Então, muitas pessoas das áreas eram de tecnologia e editorial também, porque é importante também a gente dizer o que a NZN faz, né? Então, a NZN, ela é mais conhecida pelos nossos portais. Tecmundo, Baixa Aqui, Clique Jogos, Voxel. Então, são conteúdos que, querendo ou não, têm um interesse masculino, né? Então, os nossos usuários, a maioria são homens, né, que consomem os nossos portais. Porque a gente está falando de games, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de, enfim, todo esse universo muito mais que é masculino e que, sim, está acontecendo uma virada agora e muito mais mulheres estão se interessando por esses assuntos. É só, né, fazendo parênteses, não que a tecnologia seja um mundo masculino. Exato. Mas até então o interesse era muito mais. Maior, né? Masculino, né? Exato. E aí, acho que isso era uma consequência também dentro da empresa, né? Então, nós tínhamos ali essas duas áreas e, querendo ou não, existia, assim, uma grande dificuldade em buscar mais mulheres no mercado que fossem, estivessem trabalhando na área de tecnologia, editorial também, porém, vim com esse desafio, né? E eu acho que o mais importante para dizer é que esse desafio, ele não foi algo que veio só comigo, né? Então, o meu CEO, na época, né, o Soban, ele falou, Rafi, a gente quer mudar esse cenário. Então, veio da nossa diretoria também, né? Então, veio up down, né? Isso também é muito importante de se dizer, né? Eu tenho esse apoio da minha diretoria, inclusive ainda continuo tendo, né? Então, hoje a gente tem a Tayara como a nossa CEO, então a Tay também apoia muito nessas frentes que a gente fala sobre diversidade, parte social também, né? Enfim. E aí, ele falou, tenho esse desafio. E aí? Falei, vamos embora, né? Então, é um assunto que eu tenho muito interesse, acho que motivos óbvios, né? Então, eu falei, vamos entender quais são as vagas que a gente tem e colocar como preferência, né? Então, dentro do processo de recrutamento e seleção, fazer também um trabalho muito mais voltado educacional pros gestores, os facilitadores, que na NZN a gente usa esse termo para falar da nossa gestão, né? São os facilitadores. Então, é um trabalho que não é só a gente trazer mulheres, mas também tem um trabalho interno, né? De falar, olha, a gente não quer só número, né? A gente quer também colocar essas mulheres em posições que sejam posições de liderança, posições de autonomia, e a gente conseguiu isso, e hoje nós somos 54% de mulheres, né, na NZN. Dentro da nossa autoliderança, a gente tem a Tayara, que é a nossa CEO, e dentro do nosso time gerencial, ele é exatamente 50%. 50% de mulheres, 50% de homens, né? Então, isso é muito bacana, a gente pensar que, olhando lá para trás, em 2018, a gente teve essas mudanças, justamente por conta desses movimentos. Que legal. É muito legal porque nesse processo há uma mudança de cultura muito forte, né? Tem que ter essa mudança de mindset e cultura dentro da empresa. Exato. Dentro disso, quais foram os maiores desafios que você teve nesse processo? Sim, eu acho que o maior desafio mesmo foram as pessoas entender que a gente não estava... Eu ouvi pessoas dizendo do tipo, a Rafi quer acabar com os homens na NZN. E não era o meu objetivo, nunca foi, gente. É sempre a gente pensar em questão de equidade, questão de diversidade. Um dos valores é a diversidade. E diversidade de pensamento, diversidade cultural mesmo, né? E não só
só também essa questão das mulheres. É lógico, a gente está aqui muito mais focado nisso, mas a gente também trouxe um time muito mais diverso no sentido de contratar pessoas de todo o país, né? A gente saiu de um lugar onde a gente contratava só Curitiba e São Paulo, e hoje nós temos colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro, né? Então, isso também traz diversidade para mim. Então, tenho pessoas do Nordeste, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas aqui do Sul também, enfim. Então, eu acho que o maior desafio foi as pessoas entenderem que, não, gente, a gente não quer acabar com os homens, né? A gente quer, de fato, trazer mais igualdade, né? E fazer com que isso seja sentido também, porque as pessoas, elas acabam sentindo um pouco as consequências dessa diversidade, Sim. né? Então, a gente tem um time que ele tem pessoas pensando de forma diferente, com experiências diferentes, bagagens diferentes, a gente agrega muito mais, né? Então, isso está sendo sentido. O que a NZN mais ganhou mudando esse formato? Esse formato não, mas mudando o quadro, né, de maioria masculina agora, e praticamente vocês estão 50-50, né? 54 feminino hoje, isso. né? O que vocês mais ganharam? Eu acho, Elaine, que o que mais a gente ganhou durante esse período foi, de fato, a gente ter pensamentos diferentes contribuindo para as coisas diferentes, para projetos diferentes, para a gente ter outro tipo de olhar, para a gente ter outro tipo de assuntos também que envolvem, né? Então, hoje na NZN, a gente fala sobre maternidade, que era um assunto que quase não existia lá dentro, porque a gente também não tinha. Mas, quando a gente fala de maternidade, a gente também atinge os homens, porque os homens também são casados ou que convivem com mulheres que têm filhos, e trazendo esse assunto e trazendo isso à luz, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham um pensamento diferente. Então, acho que os assuntos que a gente envolveu ao longo desse período foi da gente conseguir tratar isso com mais naturalidade, né? Um ambiente mais seguro também para as mulheres, um ambiente onde as mulheres consigam se enxergar também em posições de liderança, porque eu acredito muito nessa questão do exemplo, né? Eu me enxergo naquela posição e, consequentemente, faz com que eu me sinta também participante daquilo, né? Então, se eu tenho a minha facilitadora como uma CEO, eu consigo me enxergar nessa posição algum dia, né? Quando eu não tenho uma representatividade feminina dentro da liderança, é difícil você conseguir se enxergar. Não é natural, né? Então, eu acho que essa naturalidade da gente conseguir trazer isso para as mulheres também foi uma coisa que mudou bastante. E é muito bacana mesmo, porque pelo que você estava dizendo mesmo, não é a busca de eu sou melhor do que ele, ou ela é melhor do que ele, não buscar que algum setor seja melhor, mas buscar que realmente todos tenham os mesmos direitos, que sejam reconhecidos da mesma forma, né? Exatamente. Quando a gente fala de representatividade feminina, eu acho que você citou uma coisa assim que é muito forte hoje nas empresas, que é a questão da maternidade, né? Porque a maternidade, ela vem, né? Eu sou mãe, então ela muda a nossa vida. Exato. A gente acaba tendo outras prioridades e, às vezes, a gente tem que, sim, deixar o nosso lado profissional para atuar como mãe ou como pai. Exato. Também. Eu acho que muito bem falado por você, né? E como que vocês trabalharam esse assunto? Porque ainda a maternidade, eu vejo que em muitas empresas ainda ela é tratada como um preconceito, né? Exato. Tanto que a gente vê em vários processos seletivos as pessoas falando, a primeira pergunta que me fizeram é que se eu sou mãe. Exato. Como é que eu vou fazer com meus filhos, né? Então, como é que vocês foram trabalhando isso e também mudando a imagem da NZN mediante uma empresa empregadora? Exato. Né? Será que a NZN faz isso só pela imagem ou realmente é algo que faz parte da cultura? Praticado, né? Primeiro que eu não sou mãe, né? Então, pra mim, sempre quando vem um assunto de maternidade, eu sempre gosto de dividir muito com a Thay. A Thay, ela tem 2 filhos, o Noah de 3 e o Theo de 7. E a Thay, ela tem isso, assim, ela traz isso com muita força, né? E ela fala em todos os lugares, né? Sou Tayara, sou mãe, é a primeira coisa que ela fala, né? E depois sou CEO, e depois, enfim. Então, toda vez que a gente tem esses assuntos em pauta, eu sempre trago muito a Thay pra isso, porque eu não me sinto à vontade em posição mesmo de fala mesmo sobre isso. Mas coisas que eu carrego dentro da minha profissão é o seguinte: recrutamento e seleção. Gente, o que interessa se aquela pessoa tem filho ou não? Quantos filhos ela tem? O que aquilo vai mudar e na função que ela vai executar dentro da NZN? Eu foco nas competências, eu foco nos valores que ela tem. E o assunto vem naturalmente e a pessoa pode, sim ou não, se sentir à vontade em falar, sou mãe. Ou às vezes a gente descobre isso no momento que a gente está pegando a documentação da pessoa. Ai, nossa, que legal, ela tem 2 filhos, né? Enfim. Então, é um assunto que a gente não traz isso como ou uma obrigatoriedade
obrigatoriedade ou algo que vai fazer com que aquela pessoa não seja escolhida para isso, né? Então, vou até citar um exemplo que é engraçado. Teve um dos all-hands, que é a reunião geral da empresa, né, que acontece a cada 15 dias. A gente estava anunciando que a nossa coordenadora financeira estava grávida, né? E a Thay falou na frente de todo mundo, tenham filhos. Aonde que você encontra uma empresa que fala para você, tenham filhos? Uhum. É você se sentir confortável com isso. É você criar um ambiente tão natural que não passe na sua cabeça a possibilidade de você não ter filho porque você não vai ter um emprego quando você voltar, né? Então, acho que a naturalidade que a gente trata os assuntos, ela faz também com que a gente crie esse ambiente seguro para as pessoas, sabe? Isso não é uma pauta no momento da gente escolher e determinar se alguém vai ser promovido ou não. Pelo contrário, a gente teve um caso de uma desenvolvedora que ela foi promovida a sênior estando grávida, né? E justamente pelas competências que ela tinha. E no momento que a gente foi discutir sobre isso no comitê, um assunto que eu trouxe foi, gente, eu não sou, mas eu sei das inseguranças de uma mulher e quanto que na cabeça de uma mulher, ainda mais gestante, é a insegurança de saber se vai voltar depois de 6 meses, porque a gente também tem a questão da a licença maternidade estendida, né? Depois de 6 meses e ainda ter seu emprego, né? Então, o fato dela ter sido promovida trazia essa segurança também, né? E, inclusive, continua conosco até hoje, né? Então, acho que a naturalidade que a gente trata também os assuntos, seja maternidade, seja diversidade, acaba ajudando bastante. Você sabe que uma vez eu li um artigo, e logo depois que eu fui mãe, né? Claro, desde que eu fui ler, que a maternidade, ela incorpora algumas soft skills nas mulheres. Exato. Né? E ela maravilhoso ela isso. acaba se tornando-se uma profissional ainda melhor, né? Então, sendo mãe, a gente aprende a gestão do tempo, a gente aprende mais sobre a liderança, né? E eu achei isso super legal. É maravilhoso. Vocês sentem um pouquinho isso, né? Como é que vocês veem isso? Eu conheço um projeto que chama Contrate uma Mãe. E elas falam exatamente isso, de o que é potencializado na mulher quando ela gere, quando ela é mãe, quando ela tem a maternidade. E assim, a diferença que a gente tem para as pessoas, e assim, o gás, a energia, a forma como as pessoas encaram as coisas é diferente. Eu acho que vira uma chavinha ali e isso, acho que você pensa, né? Eu tenho duas pessoas, ou uma pessoa, enfim, eu tenho uma pessoa que depende de mim, né? Então, é inevitável que isso não potencialize questões que sejam de organização, que seja de foco, que seja de priorização. Então, eu acho que a gente está quebrando um pouco esses preconceitos, tendo esse tipo de projetos, né, como Contrate uma Mãe, que ajuda a gente a ter essa visão diferente, né? Então, e isso é até uma questão física. Dizem que no cérebro existem coisas que mudam depois da gestação, porque depende de produção de hormônio, essas coisas. Então, é maravilhoso, né? Você olhar que um mercado de trabalho, anos atrás, eu já participei de uma entrevista onde tinha mais uma pessoa participando comigo, né? Então, primeiro que já era uma entrevista constrangedora, porque nós duas ali concorrendo pela mesma vaga, e eu não sou mãe. E a pessoa perguntou, né? Você tem filhos? Eu respondi não. E a menina que estava participando comigo tinha 2 filhos. E a pergunta foi com quem você deixa. E naquela ocasião, e isso há 10 anos atrás, eu não consegui, mas aquilo me incomodou muito. E eu não reagi. Eu só saí de lá pensando, se me chamarem, eu não quero entrar, mesmo precisando. Eu vou deixar que a vaga seja dela. E eu saí de lá, peguei o telefone dela, a gente continuou conversando, meio que as duas procurando emprego ali. Eu falei, você foi chamada? Ela falou, não, eu também não, mas enfim. Isso é absurdo, sabe? Hoje em dia, minha postura seria totalmente diferente. Eu acho que eu teria falado pra pessoa, olha, não é legal você fazer uma coisa dessa, ainda mais aqui na minha frente, porque essa pessoa vai ter certeza que eu vou ser escolhida. Sim. Né? Porque essa pergunta, ela cabia ali numa situação muito de eliminação. Se você tem filho ou não, ou com quem você deixa, né? Então, enfim, ver todo esse cenário mudando é importante. E eu acredito que nós podemos fazer essa mudança, sabe? Eu me coloco muito nessa posição, assim, eu me sinto privilegiada na posição que eu tô de conseguir fazer essas mudanças, né? Então, tem uma colaboradora nossa que hoje é a nossa gerente de CX, ela fala, Raf, eu lembro da minha entrevista, que a gente tava conversando, você me perguntou um pouco da minha vida, e eu falei, eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio, e você falou, eu adoro contratar mães, e eu não lembro disso. Eu falei isso, ela falou. Ela falou, e isso me encantou. E eu falei, eu acho que é tão natural a gente ter essa tratativa que eu não percebo, né? E isso é inerente, né? A gente vê algumas empresas criando, inclusive, algumas estratégias
para a maternidade, né? Uhum. Então eu já vi, empresa que aqui as mamães trabalham só até as 6, Sim. né? Tem a questão da licença maternidade estendida, alguns benefícios que são voltados para mães ou às vezes até estendidos para os pais. O que a NZN faz hoje? Sim, Que hoje táticas? nós temos, eu vou ser muito sincera com você, hoje a gente está trabalhando com o básico do que a gente consegue entregar sobre a licença maternidade estendida e também para os pais, né? Porque Que é super importante. Exato, já é um passo, mas eu não vou mentir, eu acho que a gente ainda tá na base ali. É o mínimo que a gente deveria fazer. Inclusive, eu tava conversando com algumas outras empresas semana passada sobre isso, e eu tenho uma amiga que trabalha no iFood, e lá eles têm uma política muito bacana, que eu falei, me apaixonei, quero falar mais sobre e quero começar a tentar trazer algumas outras coisas para a NZN, no sentido de fazer cartilhas, de fazer uma preparação a respeito também dessa questão da insegurança, né, de o que acontece, quais são, como que você vai se sentindo até sair de licença, né, porque precisa ser um período gostoso, né, eu acho que quando você não tá ali 100% entregue, porque sua cabeça tá lá no seu emprego, ou porque tem alguém te ligando perguntando coisas que de repente você não conseguiu entregar ali e você não conseguiu finalizar, ou que você está insegura porque você não sabe se você vai ter seu emprego, não é uma experiência boa. E eu não acho que exista uma experiência maior que não seja a maternidade, assim, do momento único na vida da pessoa, né, das pessoas, né, que ali fazem parte. Então, eu quero muito começar a fazer isso na NZN, no sentido também de trazer para os facilitadores. Então, como que você, facilitador, está tratando essa pessoa que está saindo de uma licença paternidade ou maternidade, ou licença adoção, porque nós temos também. Né? Não podemos esquecer, né, também Exato. da licença adoção. Então, assim, eu quero trazer muito mais esses assuntos de preparação e também do pós, né? Então, como que quem comunica, porque a pessoa sai e fala, para quem eu entrego a minha licença, o que eu faço? Então, é importante a gente também dar esse suporte, né? Você sabe que agora eu tava lembrando de quando eu saí de licença maternidade pro meu primeiro filho. Meu primeiro filho nasceu prematuro, os 2 filhos. E o meu primeiro filho... Nossa, que já é uma situação difícil. Ele nasceu na semana de provas que eu tava aqui na FAI. Então era assim, minha bolsa rompeu de madrugada, eu tinha uma turma com uma prova. Meu Deus. Né, que era a apresentação de trabalho. E eu liguei aqui na FAI e falei, olha, eu não tenho o que fazer, né? Enfim, tô indo pro hospital, daí colocaram um professor. E daí eu lembro que esse professor me ligou durante a semana seguinte e falou assim, eu preciso ir na tua casa pra gente fazer uma reunião pra eu discutir sobre as notas. Mas é que ele tava inseguro com as notas, ele não fez por mal. E eu lembro que eu fiquei assim desesperada, porque eu tava aprendendo a cuidar da criança ainda, era o primeiro filho. Eu falei, meu Deus, ele vem aqui, eu não tô conseguindo cuidar da criança, como é que... Eu fiquei desesperada. Mas é claro, né, a FAI interviu e não deixou acontecer esse encontro. Porque, na verdade, por conta do WhatsApp, ele entrou em contato direto comigo. Mas a FAI ficou sabendo, interviu e falou, não pode acontecer esse encontro. Eles, né, acabaram me protegendo nesse sentido, mas o professor não fez por mal. Ele falou, eu preciso da tua ajuda. E quando a pessoa não tá inserida no processo, às vezes ela acaba fazendo isso também, né? Sim, essa consciência, né? Porque, como eu te disse, eu não sou mãe, então tem coisas que, de fato, eu não vou conseguir pensar da mesma forma. E é importante que a empresa te prepare para isso também, né? Então, você ali tá numa posição de liderança, alguém do teu time tá saindo, como é que faz? Sei lá, a pessoa te anuncia que tá grávida, e como é que você reage, né? Tem tudo isso Quais também, são os cuidados né? que você tem que ter com ela durante a gestação, Exato. né? Eu já tive pessoas no meu time grávida, uma pessoa no meu time grávida, e eu ficava o tempo inteiro, não levanta peso, cuide, você tá bem, tua pressão tá baixa, vai lá na saúde escolar. Meu Deus, eu ficava o tempo inteiro cuidando, porque eu sei que é um processo, né? Exato. E a gente também, às vezes, vê situação de funcionários, isso não aconteceu comigo, mas eu já vi acontecendo, chega lá pro líder e fala, olha, preciso te contar uma coisa, preciso que você não fique bravo comigo, eu tô grávida. Imagina tipo, desculpa, eu tô grávida. Como assim, desculpa? Vamos comemorar, é super legal, que bom, é uma vida. Sim. Né? Então, a maternidade, eu acho que ainda é algo, né? E agora, né, a gente já linkando, ainda a gente vive, talvez ali na NZN vocês vivam ainda, né? Porque a gente vive no mercado situações de machismo, né? Com certeza. Vocês, não precisa, né, citar nenhum caso, mas o que vocês já vivenciaram e que já vem mudando de situações realmente assim, que às vezes é até natural do ser humano, mas você fala, opa, peraí.
né? Eu acho que o primeiro ponto é você ter um olhar mais preparado para isso. Porque eu tenho 15 anos de experiência e vivi situações lá atrás que hoje eu falo, ixi, isso estava errado. Eu não me tocava que aquilo estava errado. E ninguém me sinalizava que aquilo poderia estar Porque errado. era natural para nós, né? Sim, aquilo e assim, era o certo. Situações de assédio mesmo, assédio sexual. Eu com 20 anos passando situações assim de constrangimento. Sim. E eu me sentia incomodada, alguma coisa me falava que aquilo não estava certo, É uma mas situação super desagradável. e eu não me sentia apoiada para conseguir levar isso e falar assim, nossa, se eu levar isso para minha liderança, como é que vai ser e tudo mais, enfim. Então, acho que o primeiro é a gente ter esse olhar preparado. Segundo, eu acredito muito que a gente precisa, como liderança, estar nesses lugares, porque às vezes você precisa defender alguém ali, né, naquela situação. E também não só necessariamente, né, em situações de machismo, mas também em assédio moral, né, de você falar... E não pode falar dessa forma. Opa, volta aqui, né? Então, a gente já teve situações na NZN onde mulheres foram descredibilizadas estando, por exemplo, em posições de liderança e o diretor, alguém ali, pedia alguma demanda dentro da sala de reunião, direcionando para um outro homem. Só que aquela demanda era daquela mulher que estava ali, né? Então, claramente ali estava acontecendo uma situação de machismo e aquilo me gerou muito incômodo. Eu sempre tive muita abertura para falar com os meus diretores. E nessa época eu só tinha lideranças masculinas e eles sempre me ouviam muito, assim. E isso eu sempre valorizei muito na NZN, porque eles eram gestores que me ouviam, assim. Quando aconteceu alguma situação com o meu CEO, eu falava para ele, olha, não foi legal. Vamos rever esse discurso aqui. O que você acha da próxima vez eu começar a te preparar melhor para você falar tal coisa? E ele me ouvia muito, né? Então, eu estar nessa posição e eu poder fazer alguma coisa era uma coisa que me deixava muito feliz, assim. Porque muitas vezes as pessoas não têm coragem, né? Então, mas eu vou ser mandada embora, mas eu tenho uma opinião, né? Mas, assim, essa é a minha opinião e é uma coisa que eu carrego pra mim. Que o dia que eu for mandada embora de uma empresa onde eu levei a minha verdade, levei os meus valores, eu tenho que dar graças a Deus que eu fui mandada embora. Porque aquilo não condiz. Exato. Mas tem gente que precisa colocar o pão dentro de casa. Não que eu não precise, mas assim, hoje em dia eu me sinto muito mais estruturada para conseguir sustentar ali e procurar alguma outra coisa para mim, né? Mas a gente não tem essa... dentro de um mercado totalmente desigual, de um país desigual, as pessoas precisam e elas têm medo. Então, ter pessoas que façam esse movimento para elas, eu acho que é muito importante. É até legal comentar... Na NZN, nós somos uma empresa investida por um fundo de investimentos. E esse fundo, ele se preocupa muito com essas questões de processo, assédio moral, assédio sexual. Então, nós temos um canal que chama Canal Confidencial, que lá o colaborador ou até mesmo pessoas de fora podem abrir relatos que a gente analisa, né? Então, se aquilo foi uma situação de assédio, se aquilo foi uma situação que vai contra os nossos valores, e o momento que aquele relato chega para eles, lá na HIG, que é a nossa investida, e para mim. Então, ao mesmo tempo, eles me mandam já um e-mail falando, Raf, dá uma olhada aqui do que está acontecendo. Eu falo, vou investigar e, dependendo do que está acontecendo, a gente envolve até uma outra empresa de compliance. Essa empresa de compliance entra, começa a entrevistar as pessoas para conseguir entender se aquilo faz sentido ou não. Porque, às vezes, é um relato injusto, né? Às vezes, a pessoa não está, de repente, dentro ali da normalidade do que a gente considera ok e falha alguma situação que não faz sentido. E a gente não pode também fazer desligamentos injustos, né? Sim. Então, eu acho que criar essas formas, essas ferramentas, esse ambiente faz com que as pessoas se sintam mais seguras também em falar sobre, né? Raf, eu te chamo de Raf claro. também. Pode chamar, por favor. A NZN hoje ainda ela atende um mercado que, como quando se fala de games, é um mercado que as mulheres já estão dominando, claro, mas ele é muito mais masculino do que feminino, Exato. né? Então, hoje, vocês têm... É claro, vocês não atendem o cliente final, certo? A gente tem as duas coisas, né? Porque, assim, a NZN, ela tem três pilares principais, que é o conteúdo. Então, é quando a gente se comunica com os nossos usuários através das nossas plataformas ali, né? Então, a gente cria matérias sobre tecnologia, Tecmundo, Clique Jogos, Baixa Aqui, enfim. A gente também se comunica através da nossa audiência, utilizando alguma marca. Então, quando uma marca procura pela NZN para fazer um conteúdo, né, produzir um conteúdo, a
gente tem mídia, que é quando existe aqueles espaços compartilhados, e a gente também tem a produção de serviços, que é uma estratégia de conteúdo para marcas. Então a gente tem, além de conversar com nossos usuários, a gente também conversa com usuários de outras marcas. Entendi. Né? Então tem esses três E pilares. quando esse preconceito, né, esse machismo vem do público, como é que vocês tratam isso dentro da NZN? Sim, a gente já teve casos, Elaine, dentro até mesmo do Voxel, que é o nosso canal de games, né, no YouTube. Nós tínhamos uma apresentadora mulher e ela sofria muito preconceito lá, né? Existiam comentários e até questão de assédio sexual. E assim, a primeira coisa que a gente fez foi sentar, analisar tudo aquilo, fazer um plano de ação pra gente conseguir mudar aquele cenário e falar, olha, aqui no nosso canal a gente não tolera esse tipo de comportamento, esse tipo de comentário. Até porque também isso pode ser muito prejudicial à nossa marca, né? E isso pode, sim, gerar processos, né? Da mesma forma como se dentro dos nossos portais tem algum comentário que seja racista, machista, sexista, isso também pode gerar problemas para nós, né? Então a gente não pode permitir. Então a gente tem que barrar os nossos usuários e fazer ali um plano de ação, seja em comentários ou até mesmo em vídeos, né? Então a gente tem uma equipe muito preparada para fazer tudo isso. Que legal. Cat, você quer falar alguma coisa? Eu vou disparo aqui. E eu falo muito, A gente vai desculpa. falando rápido e essa dinâmica, mas eu acho que é muito disso, da gente ter essa comunicação, trazer, eu acho que isso tem muita importância mesmo e faz muita diferença. Todos esses canais, não só para as pessoas poderem ir lá, pedir ajuda, citar algum relato de alguma situação que tenha acontecido, porque eu acho que tem muito disso, de se sentir inseguro com a reação do próximo. Exato. Então, como que a pessoa vai reagir ao que eu passei? Será que ela vai achar que é um exagero? Ela vai achar que deu a entender a situação, abriu margem para algo, e a gente sabe que tem muitas vezes essa abordagem, né, de outras pessoas que não estavam na situação e podem achar que não tem porquê de tudo isso, né? Exatamente. Então eu acho que tem muita importância mesmo, que faz muita diferença para todos eles. Com certeza. E a gente já está finalizando quase, então vamos, né? Passou rápido. Como que você enxerga daqui para frente? Né? A gente vê um movimento grande das empresas, né, para essa questão do feminino, né, no mercado, da representatividade feminina no mercado. A gente sabe que hoje ainda a gente está caminhando lentamente, né? Exato. Apesar, eu e a Cat, hoje a gente trabalha numa empresa que a maioria são mulheres, né? Sim. Até por conta historicamente da estrutura de professor, né? Professor Exato. é menina, não é menino, né? Hoje já é diferente aqui dentro da instituição, a gente já tem algo, já Vários está mais professores, misturado, né? né? Professores homens, mas a gente trabalha numa empresa, basicamente, maioria mulheres, né? E a gente sabe que algumas empresas, elas têm esse movimento porque querem. Tem algumas que têm esse movimento porque precisam. Exato. Porque o mercado hoje já não tolera mais. Mas como é que você enxerga daqui para frente? Sim. Assim, Elaine, eu vejo que esse trabalho de 4 anos, ele foi um trabalho muito de fortalecimento da nossa cultura, de entendimento. E uma coisa que eu sempre bati na NZN eu escolhi uma guerra para lutar. Eu acredito muito que essa guerra a gente já venceu, ela já está lá estruturada, ela já está bem estabelecida, e eu vejo um futuro para a NZN olhando para outras frentes, tá? Então, coisas que a gente ainda deixa a desejar. Contratação de pessoas pretas. Então, a gente não tem pessoas pretas na liderança. Isso, para mim, é sim um problema, da mesma forma como era um problema lá em 2018, a gente não ter lideranças femininas. Da mesma forma como eu disse, da questão do exemplo, de você conseguir se enxergar naquela posição, a gente não tem isso para nossa operação, né? Outra questão, pessoas em vulnerabilidade social. Hoje, o nosso programa de estágio, ele é focado nisso, né? Da gente trazer pessoas em vulnerabilidade social. Então, são assuntos que a gente está cada vez mais entrando e se estruturando, né? Mas vai ter que ser da mesma forma que aconteceu lá atrás, em 2018, com contratações de mulheres. De uma forma estruturada, de uma forma onde a gente consiga ter um plano de ação, ter um apoio. A Thay, ela é maravilhosa no sentido de apoiar nisso. A gente até fala que ela falou... A Raf não compartilhou comigo que ela ia estruturar um programa de estágio voltado para pessoas em vulnerabilidade social. Eu não compartilhei isso com ela e eu esqueci. E ela falou que ela recebeu isso como uma surpresa, mas ela falou, nossa, eu tô muito alinhada com a Raf, porque eu também pensava sobre isso. Então, a gente tem uma sinergia muito boa, né? Então, esse apoio que eu tenho da Thay para olhar para essas questões é uma coisa que me conforta muito. Então, acho que o nosso
nosso futuro agora vai ser olhar para outras frentes, né? Então, acho que questão de, é lógico, nunca deixar de olhar, né? Porque, como a gente mesmo disse, são questões tão estruturadas e faz parte da nossa sociedade, que sim, as coisas acontecem ali no nosso dia a dia, né? Eu não tenho que simplesmente deixar e, nossa, tá confortável, não olho mais para isso. Mas o meu esforço já não vai ser mais como era, porque já é uma coisa natural, né? Então agora a gente olha para outros lugares. Até porque a cultura ali dentro já culturou, Exato. né? Mas ainda a gente tem muitas pessoas que são machistas, Exato. né? E eu não falo só de homens, mulheres Com machistas certeza. também. Quantas vezes a gente se pegou fazendo isso, né? Exatamente, Sim, exato. exatamente. Então é algo ainda que você vai ter que Com certeza. gastar uma energia menor, sim, mas para manter. Exato. Né? Exato. E realmente, eu acho que a questão é, daqui para frente não tem mais espaço para o machismo, Não. né, no mercado, nem na NZN, nem aqui na FAI, no Bom Jesus, em qualquer empresa, né? Porque o mercado hoje, a mulher em si, né, se fortaleceu, né? Pra gente finalizar agora, Sim. que dica você deixaria, né? Vamos pensar nas pessoas que estão entrando no mercado ou estão procurando uma recolocação para mulher, mãe. Que dica você deixaria no sentido de como é que eu vou me falar nisso na entrevista, como é que eu vou mostrar esse meu valor no momento da entrevista? Sim, eu sempre vou pro lado da verdade. Eu acho que a gente precisa falar a verdade. Eu acho que você precisa expor qual é a tua opinião, quais são os teus valores. Porque se você não passar naquela entrevista por esses motivos, ok. Entende-se como um livramento. Não era o teu lugar, não era o teu momento naquele lugar. E às vezes as empresas também mudam, tá, gente? Então, às vezes, você volta pra lá e você descobre que aquilo mudou. Então, acho que falar a verdade é sempre um caminho. Como que você organiza a sua vida? Quais são as tuas prioridades? Então, como você mesmo disse, né? Eu tenho muito certo de que a prioridade de mães e pais são os filhos, né? Então, fala isso durante a sua entrevista, né? E deixe claro que isso não vai diminuir o seu valor como profissional. Pelo contrário, existem pesquisas que apontam que as mulheres que gerem, elas acabam desenvolvendo outras habilidades ou até mesmo potencializam habilidades. Então, assim, use isso a teu favor também, porque é sim algo que te valoriza, né? Então, falar a verdade, pra mim, é o caminho, em qualquer situação. Rafi, gostei, achei super legal, quero trabalhar na NZN, como é que eu faço? Bem, eu vou te passar meu contato. Não é pra você? Não é pra mim. Droga. Então, NZN, nós temos um site, né, de carreira, nós temos uma página de carreira, que é nzn.gup, e nós temos também o nosso site institucional, que é nzn.io. Né? Então, lá no site também você vai descer, vai ter trabalho conosco, te direciona pra GUP. Na GUP, a gente tem as vagas que estão abertas, e aí você pode se cadastrar nessas vagas, né? Então, esse é o caminho que a gente usa e as ferramentas que a gente usa para contratação. Muito legal. Que então, quem bacana, está procurando, né, uma empresa de diversidade Exato. é na NZN. Rafi, muito obrigada pelo bate-papo. Foi muito legal. Acho que passou muito rápido, porque é um assunto que tem tanta coisa. Mas eu acho que não faltarão oportunidades para a gente discutir sobre isso. Quero agradecer muito mesmo. E eu que agradeço. E a FAI está de portas abertas aí para a NZN, que a gente continue essa parceria por longas datas. Com certeza, Exato. maravilhosas. Vão lá visitar a gente, né? Aqui perto também. Então, fiquem à vontade e contem conosco. Muito obrigada. Agrega muito Obrigada. pra nós. Muito obrigada para quem nos assistiu, nos escutou. E seguimos, então, com outros podcasts por aí.